Foi aprovado na Câmara um voto de repúdio ao Banco Santander e aos organizadores da exposição Quer Museu, encerrada no dia 10 de setembro em Porto Alegre. A mostra foi cancelada após protestos de grupos conservadores. O requerimento de voto de repúdio, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado por 14 votos a 7. Depois da votação, alguns parlamentares fizeram questão de justificar o voto, como o vereador André Regis, que foi contrário ao requerimento. Não é cabível a uma casa legislativa ficar aprovando o voto de repúdio. Até mesmo porque nós representamos a pluralidade da cidade. Então, mesmo aqueles que repudiam e que são maioria, ou aqueles que não repudiam e são maioria, devem ser igualmente representados. Então, o que nós estamos fazendo aqui é dizendo que a cidade do Recife, ela repudia uma mostra cultural. E nós temos entre os recifenses aqueles que não repudiam. Então, eu acredito que nós deveríamos ter aqui, e seguindo a sua sábia recomendação da legislatura passada, um comportamento de evitar colocação desse tipo de matéria para votação. Eu acredito que é uma mostra que a criança ela não chega só. Um adulto vai ter que levar. E eu acredito que é responsabilidade do pai não levar uma criança onde o conteúdo em exposição não seja o adequado. Então, nesse sentido, eu votei contra o requerimento. Mas o vereador Carlos Gueiros explicou que o voto de repúdio é um direito parlamentar garantido pelo regimento interno da Câmara. Foi uma tomada de posição da legislatura passada de não se usar o que é regimentalmente permitido, diga-se de passagem, o voto de repúdio. Mas foi uma decisão de uma legislatura. Essa outra está mostrando que aquela não vai ser a mesma decisão, porque já tivemos, se não me engano, aprovado, esse é o segundo ou terceiro, depois daquelas minhas explicações. Quanto ao posicionamento de que Vossa Excelência colocou, que é um posicionamento da cidade do Recife, eu acho que sim. Isso aqui é a representação da cidade do Recife. Se a maioria disse sim, não tenha dúvida que legalmente é a posição do Recife. E a minoria, infelizmente, tem que se dobrar à vontade da maioria, porque isso é o princípio democrático. Já o vereador Marco Aurélio defendeu a liberdade artística e votou contra o voto de repúdio. Eu votei não, porque eu acho, como foi dito pelos vereadores André Regis e Rodrigo Coutinho, inclusive citando o entendimento de Vossa Excelência, que não é bom para esta casa nós estarmos fazendo repúdios. Eu acho que nós passamos um tempo, muito tempo, no Brasil, em que nós não podíamos abrir a boca, ou em que nós não podíamos defender o que pensávamos, onde a arte, muitas vezes, ela foi recriminada, proibida. Se é que isso é arte, se é que alguém acha que isso é arte, que vá. Mas não somos nós nem ninguém que devemos proibir. Portanto, eu votei não ao requerimento, porque eu entendo que nós estamos numa democracia, entendo que essa casa não tem que estar repudiando nada. A casa é uma casa plural, cada um defenda o que acha que deve defender e cada um vá para onde quiser ir. Quem achar que isso aí é arte, vá assistir. Quem não achar como eu, não irei assistir. Mas não acho justo repudiar nada, nem ninguém nessa casa, porque eu acho que o tempo do repúdio, o tempo da escuridão já passou e cada um deve defender suas posições e arcar com as consequências dos seus atos. Rodrigo Coutinho também se mostrou contrário ao requerimento e explicou as razões. Deveria ter sido expostas essas artes em um local estratégico em que houvesse, por exemplo, uma classificação indicativa, em que pessoas com mais de 16 anos ou com mais de 18 anos pudessem ter acesso àquelas artes, àquelas informações. Mas, por outro lado, eu cheguei a conversar com um dos organizadores por parte do Banco Santander
um amigo e uma pessoa muito conceituada na área, Carlos Treve, e pude ouvir um pouco também da versão contrária, digamos assim. E por isso eu encaminhei o voto não, por entender que o voto de repúdio é uma coisa muito séria, digamos assim, e não concordo na casa, no Recife, conceder esse voto de repúdio ao Banco Santander e a todos os organizadores daquela exposição em Porto Alegre.